Bem, tenham um bom dia. Nós estamos aqui hoje para tratarmos do conteúdo de vetores e gráficos. Esse conteúdo é um conteúdo visto no capítulo 1 da frente B do nosso Bernoulli. E essa aula vai ser especificamente sobre essa introdução de vetores. Nós vamos ver o que é um vetor, quais as suas características, algumas grandezas que são caracterizadas como vetoriais ou não vetoriais. Então, essa primeira aula vai ser para especificarmos essa relação. Pois bem, primeiro vamos definir o que é um vetor. Vetor é toda grandeza, é uma definição matemática, é toda grandeza que pode ser caracterizada por um módulo, uma direção e um sentido. Basicamente, essa é a definição matemática de vetor. Pois bem, na definição matemática nós temos três características que precisamos definir, que precisamos, conceituar. Esse é o detalhe. O primeiro delas é um módulo. O que é um módulo? O módulo é o tamanho do vetor, é a intensidade desse vetor, certo? Eu gosto de frisar bem essa relação entre módulo e tamanho. Eu acho que o conceito tamanho define melhor o módulo, certo? Todo vetor tem um tamanho e o módulo é essa caracterização desse tamanho do vetor. A outra característica do vetor é a sua direção, e muita gente, temos que ter cuidado, porque muita gente confunde direção e sentido, certo? A direção é de que maneira o vetor se comporta. Então nós temos aí, por exemplo, um vetor que vai ter uma direção que poderá ser horizontal, vertical, por exemplo, são exemplos de direções. Direção diagonal, um outro exemplo, certo? Eu costumo dizer que se adotarmos o plano cartesiano como referencial para definirmos um vetor, esse plano cartesiano como esse referencial vai nos fornecer três tipos de direção. Quais são? A direção horizontal, que vai ser ou no eixo X ou paralelo a ele. A direção vertical, que vai ser no eixo Y ou paralelo a esse eixo Y. E a direção diagonal, que vai estar entre o eixo Y em qualquer um dos quadrantes. Então, são essas as possibilidades de direção estando no plano cartesiano. Claro e evidente que quando eu não adoto o plano cartesiano, eu tenho que usar outros artifícios, outros meios para identificar essa direção. O sentido informa para onde o vetor está indo. Então, o vetor pode estar indo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Se eu vou daqui para uma outra cidade, num deslocamento, eu tenho que informar as características desse deslocamento. Por exemplo, qual o tamanho desse deslocamento? Esse deslocamento, eu vou voando, eu vou caminhando, eu vou na horizontal, eu vou na vertical. E esse deslocamento vai de onde para onde? Então, observem que para definir esse deslocamento, eu tenho que definir essas três grandezas: o módulo, a direção e o sentido. Então, já estou adiantando, o deslocamento é um dos tipos de vetores, é um exemplo de vetor. E essa grandeza vetorial, nós costumamos representar por uma seta. Então, todo vetor ele é muito bem representado por uma seta. Como nós vamos ver na imagem, uma seta ela consegue caracterizar. Com uma seta você consegue definir o tamanho do vetor, você consegue definir, por exemplo, o sentido e a direção dele. Então, para onde aquela pontinha da seta estiver indicando, ali é o sentido. A setinha se encontra como? Na horizontal, na vertical, na diagonal. Isso define a direção de um vetor. E se você for lá com a régua medir a setinha, o tamanho da seta, você vai ter o módulo. Então, a seta serve para identificar, caracterizar bem o vetor. Uma particularidade que a física traz para essa definição matemática é que os vetores são aplicados
há grandezas físicas. Como nós vimos em aulas passadas, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido e que tem uma unidade de medida associada. Então, exemplo, a massa é uma grandeza física. Por quê? Porque eu posso medir a massa e tem uma unidade de medida associada à massa, que no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma. Então, a velocidade é uma grandeza física. Por quê? Porque eu posso medir a velocidade. A velocidade é a taxa de variação do deslocamento no tempo. Então, além de medir a velocidade, ter uma intensidade, eu posso caracterizar essa velocidade através de uma unidade de medida. Então, a velocidade é uma grandeza física. Pois bem, trazendo isso, aplicando isso para vetores, existem grandezas físicas que são vetoriais. Então, além das 3 características de módulo, direção e sentido, nós ainda temos a característica de ser medida e possuir uma unidade de medida. Então, quando eu digo que uma grandeza física é um vetor, ela tem módulo, direção, sentido e uma unidade de medida associada. O fato de dizer que já é uma grandeza, ela já é mensurável. Então, agora eu vou associar a essas 3 características a unidade de medida. Pois bem, existem grandezas que não são vetoriais. Essas grandezas que não são vetoriais nós chamamos de escalares. Grandezas escalares são grandezas definidas apenas pelo seu tamanho, certo? Matematicamente, só pelo tamanho, um número associado à grandeza que define o seu tamanho. Fisicamente falando, além dessa medida do tamanho, nós temos a unidade de medida associada. Então existem grandezas que são classificadas como escalares e grandezas que são classificadas como vetoriais. Exemplo de grandezas que são classificadas como escalares: o tempo. Então, o tempo é uma grandeza escalar. Por quê? Porque é inviável eu dizer a qualquer pessoa que me pergunte, por exemplo, as horas, que agora são 6 horas e 10 minutos para a direita, são 6 horas e 10 minutos na horizontal, porque se for na vertical não serão 6 horas e 10 minutos. Então, a informação da intensidade, do número associado mais a unidade de medida já define o tempo. Eu não preciso definir direção, sentido e algo mais. Então, o tempo é uma grandeza a escalar. A temperatura é uma grandeza escalar. Embora eu possa associar sinais de positivo ou negativo à temperatura, ela é uma grandeza escalar. O sinal de positivo ou negativo não indica sentido de temperatura, certo? Indica apenas se ela está acima do zero ou abaixo do zero. Então, quando eu informo alguém, vou lá, meço a temperatura de alguém, olha, ela está com 37 graus Celsius. Então, essa informação já me basta para definir a temperatura. Eu não preciso indicar que a pessoa está com 37 graus Celsius para cima, para baixo, na horizontal ou na vertical. E uma outra unidade de medida é a massa. A massa, o número associado à massa mais a unidade já define. Eu não preciso dizer, por exemplo, que uma pessoa tem uma massa de 95 kg na horizontal, porque se for na vertical a massa dela é diferente. 95 kg no sentido para a direita, porque se for para a esquerda é diferente. Então a massa já é definida pelo seu valor e pela unidade de medida associada. Pois bem, existem outras grandezas que são vetoriais. Exemplo de grandezas vetoriais: a velocidade, o deslocamento. Eu citei um exemplo aqui do deslocamento. Para me deslocar eu preciso indicar o tamanho do deslocamento, de que maneira eu vou me deslocar, para onde eu vou me deslocar. Do mesmo jeito é a velocidade. Uma vez que o deslocamento é a velocidade, perdão, é a taxa de deslocamento, é a taxa de variação temporal do deslocamento no tempo, então, consequentemente, a velocidade vai ser um vetor. Para definir a velocidade, eu não preciso só da intensidade da unidade de medida. Eu preciso dizer para onde essa velocidade está apontando. Eu preciso me dizer de que maneira essa velocidade está acontecendo. E aí nós vamos ver muitas questões de física em que nós vamos precisar definir o sentido, a direção, não só a intensidade da velocidade. A força é também um outro exemplo de grandeza vetorial. Quando eu vou definir força, eu preciso definir a intensidade da força e a maneira como essa força é aplicada. E de que maneira é essa? A direção e o sentido dessa força. Na próxima aula, nós vamos definir as operações vetoriais. Nós vamos definir a operação de multiplicação de um vetor por um escalar.
e o que acontece, qual o resultado, de que maneira esse escalar vai modificar ou não o vetor, nós vamos definir a operação de soma e de subtração vetorial, assim como as suas propriedades. Então, na próxima aula, a gente se vê.